Olá, povão, tudo bem? Recentemente eu fiz uma revisão de estudos de alfabetização de crianças com autismo na produção brasileira, porque eu trago muitos estudos estrangeiros para vocês, mas nesse assunto é muito difícil a gente trabalhar com estudos estrangeiros, porque a alfabetização é em um idioma, né? Então é complicado você utilizar o processo de alfabetização feito em outro idioma, que tem outra estrutura, outra forma de se relacionar com o próprio processo de aprendizado, né? Eu fiz essa revisão só de teses e dissertações, porque não tinha muito artigo naquele contexto. E o resultado é esse aí que vocês estão vendo na tela, inclusive vocês podem pausar depois e ler, são todos trabalhos que estão disponíveis gratuitamente. Acontece que não vai resolver muita coisa, eu vou explicar por quê. A grande maioria deles trabalha com um conceito fundamental chamado equivalência de estímulos. É um conceito da análise do comportamento aplicada que é complicado. E eu vou tentar explicar para vocês aqui esse conceito, né? E isso vai ajudar com certeza vocês a entender melhor esses textos e no final também vou indicar para vocês vídeos, literatura e cursos para quem quiser aprender mais sobre esse tema. É preciso realmente de um domínio forte disso para a gente trabalhar com alfabetização, com a melhor evidência nesse caso, né, para pessoas com autismo e o mesmo vale para deficiência intelectual, transtornos de aprendizagem, tá? E eu que estou acentuando aqui o autismo. Então fica aí que eu vou explicar para vocês da maneira mais didática possível o que é essa tal equivalência de estímulos. Meu nome é Luciano Lacerda, eu sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar e eu estudo autismo em práticas baseadas em evidências. Se a gente olha as práticas baseadas em evidências, a grande maioria é baseada em análise do comportamento aplicada. Nesse caso também nós temos uma evidência bastante robusta, que foi produzida ali na UFSCar, né, através do Master do Laboratório Lamier, através do JEIC, do Laboratório de Estudos de Comportamento Humano, na Liga da Leitura, né? Nós temos a UNB com muita produção, a PUC de São Paulo, a USP, enfim, muitas universidades com uma produção muito boa sobre esse tema, a produção brasileira, né? Muita gente legal. Só que realmente são conceitos difíceis e que dependem de um conhecimento de análise do comportamento aplicada para a gente entender o que é essa tal de equivalência. E eu vou, gente, fazer um esforço aqui máximo para tentar explicar para vocês de uma maneira didática, tá? Vamos lá, vamos tentar entender. Então, a gente deve começar compreendendo que a linguagem escrita ou falada, né? Nesses dois casos, elas são fenômenos de equivalência. Ai, já ficou difícil, né? São relações que são estabelecidas por meio de relações arbitrárias. Deixa eu explicar o que é. Tem coisas que têm uma relação que é visível entre elas. Eu estou diante delas e eu consigo discernir que elas estão relacionadas. Mas a linguagem não é assim. Por exemplo, quando a gente fala assim, para uma criança pequena, em geral, criança com desenvolvimento típico ali por volta dos 2, 3 anos, 4 anos, você fala que, isso aqui se chama porta. Ele pergunta assim, mas por que chama porta? Chama porta que chama porta, menino, que botaram o nome de porta, acabou. Não chama porta porque porta, esse som porta, tem alguma relação com a porta. Se você pega o som porta, ele é só uma vibração do ar. A porta é uma coisa de madeira ou de outro material grande, né, em geral. Eles não têm relação entre um e outro. Essa relação, nós aqui atribuímos, nós aprendemos essa relação na nossa história de vida. Então, a gente chama isso de relação arbitrária. Ou seja, é a relação que é aprendida pelas pessoas na sua história de vida. E que vai variar de cultura para cultura. Né? Na China, sei lá como é que chama porta, né? Nos Estados Unidos é door, sei lá, em outros lugares cada lugar tem um nome. Por quê? Porque cada lugar tem uma história, uma comunidade verbal, uma cultura que criou uma relação arbitrária. Não tem uma palavra que é a certa. Qual que é a certa? É porta ou door? Nenhuma. É uma relação arbitrária que depende de uma convenção. A escrita é a mesma coisa. A palavra porta não parece com a porta. Por que a porta se escreve com P-O-R-T-A? Porque sim, porque a gente desenvolveu uma cultura, um alfabeto que é fonético, né? E aí ele indica o som porta, tá relacionado a esse som, né? E essa relação também é arbitrária, né? Então, isso é relação de equivalência.
As relações de linguagem são relações de equivalência. Mas tudo bem, se eu não expliquei ainda o que é equivalência, ainda não está nem valendo muito ainda. Mas eu quero que vocês entendam que são relações arbitrárias entre si, para a gente entender aqui o que é equivalência. E para explicar o que é equivalência, eu penso muito sobre trazer exemplos mais didáticos. Para mim, a forma mais didática é discernir de um outro fenômeno que é a generalização, tá? Então eu vou explicar os dois, dando um exemplo, contar uma historinha aqui para vocês. Imagine o seguinte, eu moro numa rua, né, numa rua de casas, né, num apartamento, e eu tenho um vizinho que tem um portão de grades. Essas grades não são muito distantes, né, dá para passar um braço, e ele tem um pitbull. Não dá para o pitbull morder ninguém, mas dá para passar um braço, né? E esse pitbull é bravo pra caramba, muito bravo. Eu, apesar de ser vizinho dele, nunca me acostumei, mas meu vizinho é brother, gente boa e tal, legal. Um belo dia ele diz assim, Lucelmo, eu tô precisando viajar, cara. E eu precisava que você fizesse um favor pra mim. É simples. Eu só quero que você coloque a mão aqui dentro do meu quintal e coloque, por favor, a ração aqui pro meu cachorro. 1 vez por dia. Ou 2 vezes por dia. Vou falar isso, senão a Luísa Mel fica brava, né? 2, 3 vezes ao dia. Pro meu cachorro. Só isso que eu preciso. Tem como você fazer? Eu falo, pô, esse cachorrão aí é bravo, né, meu? Esse cachorro aí, se eu botar a mão aí e ele me morder... Você fala, não, mas normalmente ele fica lá atrás. Você olha aqui. Se ele estiver aqui na frente, você não precisa colocar naquela hora, você pode pôr depois. Então, quando ele estiver lá atrás, você pega e põe um braço aqui e põe. Tudo bem? Eu falo, bom, tudo bem, vamos ser camarada? Beleza, tudo bem. Ele viaja, no dia seguinte eu vou lá, olho, o cachorro tá lá atrás, pitbull tá lá atrás, eu vou lá, coloco a ração, beleza, volto pra casa. Chegou no próximo, vou lá, coloco a ração, beleza, tudo certo. De novo, vou lá, coloco a ração, beleza. Já tô ficando tranquilo. No segundo dia, já tô dominando. Eu chego lá, coloco a mão, alguém fala assim, Lucelmo. Ele falou, oi, você viu lá não sei o quê? Aí eu perco a noção, distraído como sou, esqueço. O que você está falando? Aí vem o cachorro e não dá tempo de eu fazer nada. Esse cachorro vem e morde meu braço, estraçalha. Ele dilacera os tendões, uma parte da musculatura. Quem já viu aí como que é a mordida de verdade de pitbull sabe o que eu tô falando. Fica preso ali, não larga, fica chacoalhando, perco muito sangue, chamo uma ambulância, só quero lá, vou ser internado, fico um tempão internado, eu, Lucelmo, eu tenho um pavor imenso de injeção. Então, me dão injeção o tempo todo, eu tô desesperado, aquilo tá sendo super aversivo para mim. Eu fico não sei quanto tempo internado, vacina, não sei o quê, enxerto, ter que fazer cirurgia, enxerto, reconstrução de tendão, um monte de problema, dor infernal, né? Muita dor. Eu sou muito assim, pra dor, eu sou muito fraco, sabe? Bom, situação totalmente traumatizante. Eu fico 1 mês internado, volto para casa. Meu vizinho já voltou, tá tudo certo. E aí, veja, eu tô lá em casa, comecei a ficar melhor. E eu vou à padaria. Só que a padaria fica do lado esquerdo, do lado justamente que é a casa dele. E aí eu passo ali, em frente à casa dele, e esse cachorro, ele late, ele vai lá você viu, né? A minha onomatopeia de cachorro é muito boa. Eu posso trabalhar de imitação, né? Ele vai lá, vai no portão, fica latindo. A pergunta é, como eu me sinto? O que eu vou sentir nesse momento? Eu vou sentir aquilo que as pessoas vão chamar de medo, ou de pavor, ou de terror, sei lá, né? Mas sendo bem descritivo, meu coração vai acelerar, eu vou começar a suar, vou começar a ofegar, vou ter pensamentos de perigo, a minha adrenalina vai lá em cima, eu vou sentir esse efeito, né, energético que a adrenalina dá, e talvez, pode ser inclusive mais grave, eu posso inclusive, talvez desmaiar, né? Dependendo do caso. Chorar, sei lá, qualquer coisa assim. Mas veja, o cachorro tá preso. Não existe nenhum motivo para eu ter esse medo. O meu braço não está mais lá dentro. Mas não importa, não é uma coisa racional. É porque assim, ó, no passado, eu vi o cachorro, ouvi o cachorro, senti o cheiro do cachorro, tudo isso num certo momento. E neste momento eu estava sentindo muita dor, ele estava me dilacerando. Então, essas duas coisas, como elas apareceram juntas, uma ganha as propriedades da outra. Isso aqui chama condicionamento respondente, tá? Isso aqui é a mesma coisa daquela história lá do Pavlov, lembram? Que tocava um sino e dava uma carne e depois só tocava um sino e ele já salivava, não precisava mais da carne. Mesma coisa. O cachorro não precisa mais estar me machucando. Eu vejo e eu já começo a sentir
aquele monte de coisa. Medo, vamos chamar de medo, tá bom? Ainda que não haja situação de fato de perigo. Mas eu vou sentir tudo isso. Bom, vamos imaginar que eu diga assim, não, eu não sou bobo. Eu não vou passar pelo lado esquerdo, eu vou dar a volta na quadra e vou para a padaria por outro lado. Então eu tô andando, e chega num certo lugar e eu vejo um outro pitbull. Não é o mesmo, é outro. Digamos que ele seja até parecido, mas eu olhando para ele, eu sei que ele é outro. Como eu me sinto? Da mesma forma, sinto medo também. Mas por que se não é a mesma visão e o mesmo som? Isso é a generalização. Quando você aprende a se comportar diante de um certo estímulo, nesse caso, estímulo visual, auditivo, olfativo até, né? O estímulo visual do cachorro, né? Daquele primeiro pitbull, é semelhante com esse outro pitbull. Eles guardam semelhanças físicas entre si, propriedades físicas em comum, certo? Então, isso aqui é uma relação que não é arbitrária, é uma relação de similaridade, né? Eles são parecidos, portanto, eu sinto também diante desse outro pitbull. Eu vou sentir medo, todas aquelas coisas que a gente chamou de medo. Mas vamos imaginar que não seja um pitbull, seja um outro cachorro, um cachorro menor, um cachorro assim, que seja bravo, mas que seja um pouco menor. Eu vou sentir a mesma coisa? Eu vou sentir medo também? Sendo que eles não são iguais? Vou. Por quê? Porque eles continuam guardando propriedades físicas em comum. O outro é menor? Mas também tem rabo, tem focinho, tem orelha, né? Pode ser mais ou menos parecida, são quadrúpedes, né? Eles têm, enfim, são animais, são da mesma espécie, são cães também. Portanto, eu posso também sentir medo. Mas talvez, muito provavelmente neste caso, eu vá sentir menos medo se for um outro cachorro com essas características. Ou seja, a generalização não quer dizer que você vai sentir exatamente a mesma coisa. Você pode sentir mais medo se o cachorro fosse maior, por exemplo, um fila, um mastim napolitano, ou um pitbull mesmo muito maior. Ou eu posso sentir menos se o cachorro for menor. Então, isso aqui, esse tanto que varia o que eu vou sentir, é chamado de gradiente de generalização. Mas eu não vou explicar isso aqui agora, porque não é esse o objetivo. Só para vocês entenderem aqui. Eu posso ter um gradiente tão amplo que, mesmo com os cachorrinhos pequenininhos, eu vou sentir medo. Mesmo com um cachorrinho de pelúcia, eu posso sentir medo. Ou eu posso não sentir. Quer dizer, o gradiente pode ser maior ou menor, dependendo de uma série de coisas. Certo? Entendeu? Então, se eu encontro aquele cachorro, eu sinto as mesmas coisas. Se eu encontro um outro cachorro parecido, eu também sinto as mesmas coisas, que pode ser um pouco mais ou um pouco menos, certo? Tudo bem? Isso é generalização. Isso é um fenômeno biológico selecionado na história da nossa espécie, né? Porque imagina lá nas cavernas, você vive uma situação ali com a tribo, com um clã, sei lá, com um grupo ali, com algum tipo de animal, tipo de predador. Se você encontra um outro que tem propriedades físicas em comum, você tem que sentir as mesmas coisas. Esses que sentiam as mesmas coisas acabaram sendo selecionados. Isso é biológico, é da seleção da espécie. Beleza. Mas olha agora o que eu vou falar para vocês. Que agora é completamente diferente. Agora eu vou falar para vocês de equivalência. Imagina que eu entre na casa de um colega, uma pessoa, ou entre na casa de uma pessoa, a pessoa fala, entra em tal casa lá, sei lá por que motivo. Parece meio sem educação, né? Mas vamos supor que eu entre. Quando eu tô no meio do quintal, tenho alguma coisa tampada e eu tiro e tá escrito assim, cuidado, pitbull. O que eu sinto? Mesma coisa, o coração acelera, ofegante, medo, né? Tudo isso a gente chama de medo, a adrenalina vai em cima, posso até desmaiar, saio correndo provavelmente, grito talvez. Só que tem uma coisa. A palavra pitbull não tem nenhuma propriedade física em comum com o pitbull. Não parece com o pitbull. Então, como é que eu sinto as mesmas coisas? Se aquele estímulo não tem nenhuma relação com o estímulo anterior, com o estímulo do pitbull, nem com o cheiro, nem com a visão, nem com o som, nem com nada. Isso é que é equivalência. Por quê? Porque eu preciso aprender na minha história que esses dois estímulos são equivalentes. Então eu aprendo essa relação. Essa relação ela é arbitrária. Vamos imaginar uma outra hipótese. Eu estou entrando ali e alguém fala, pitbull! Olha o pitbull! Mesma coisa, sai voado, mas a palavra pitbull,
pitbull, esse som, não guarda nenhuma propriedade em comum com o pitbull. Não tem motivo para ter generalização. O som pitbull é até de outra categoria, né? Um estímulo auditivo, não é latido do pitbull, não parece com o pitbull. Por que eu sinto isso? Isso não é generalização. Isso é equivalência. É uma relação aprendida. Eu aprendi que se alguém falar pitbull, isso equivale a um estímulo do pitbull. É porque provavelmente tem um pitbull ali. Está sinalizando que tem um pitbull ali. Vamos imaginar o seguinte, que eu encontre essa mesma placa. Quando eu desvendo a placa, também está escrito pitbull, mas está escrito em mandarim, em chinês. O que eu vou sentir? Nada. Por quê? Porque eu não aprendi a relação entre aqueles ideogramas e o pitbull. Por isso que eu estou dizendo, a equivalência depende da aprendizagem, depende da história do indivíduo. Eu não aprendi que o pitbull, esse fenômeno, esse cachorro, pitbull equivale a esses símbolos dos ideogramas chineses. Se alguém falar para mim em mandarim, eu não sei como é que é, né? Deve ser, sei lá. Meu mandarim acho que é melhor do que... é pior do que o meu latido, né? Eu também não vou. Eu vou dizer, que isso? O que a pessoa está falando? Não sei, não vou sentir nada. Provavelmente. Porque eu não aprendi na minha história que aquele som equivale, ou seja, a relação de equivalência não foi feita. Eu não aprendi. Então a equivalência é um fenômeno cultural. Ele é aprendido por um indivíduo na sua história individual, no interior de uma comunidade verbal, de um grupo. Nós, por exemplo, aqui, a grande maioria dos que estão aqui assistindo esse vídeo, nós aprendemos todas essas palavras que eu estou falando aqui, né? Ou seja, nós aprendemos o idioma português falado, oral, um monte de palavra, um monte de construção de palavra. Aprendemos a equivalência de todas essas coisas com o mundo real, o mundo que a gente sente, né? A gente aprendeu isso. Mas mais do que isso, nós aprendemos também a relação entre isso e essas mesmas coisas escritas, que é como se fosse uma espécie de desenho, né, que pode ser num papel, numa tela. Então veja, nós estamos falando de triangular um conjunto, uma classe de equivalência entre certas coisas do mundo, o som que as representa, na verdade representar nesse caso não é a melhor palavra, por isso que a gente usa, para ser mais preciso, que as equivale a certas palavras escritas, a certos desenhos escritos. E esses desenhos escritos equivalem também a esses mesmos fenômenos no mundo. É um triângulo, tá? A relação de equivalência é um triângulo. E esse triângulo pressupõe, portanto, que a gente aprenda a todo esse triângulo. Só que aí que entra a grande sacada do principal autor, né, dessa teoria, que é chamado de Seligman, que infelizmente faleceu alguns anos atrás, o Murray Seligman, né? Que é o fato de que se você ensinar duas dessas relações, a terceira, ela é emergente, você não precisa ensinar. Ela emerge sozinha, em geral, geralmente. Eu não vou explicar isso aqui, porque é muito complexo, tá? Eu vou só fazer uma indicação. Primeiro, essa relação, esse triângulo aqui, ele é complexo. Ele é complexo. Diferente de um outro triângulo muito simples, que é curtir, dar o sininho, clicar no sininho para receber todas as notificações e se inscrever. Esse é simplesinho, gente. Por favor, né? Mas o triângulo de equivalência é complicado, é complexo. E ele tem 3 elementos, 3 propriedades que precisam estar ali presentes. Primeira, reflexividade. Segunda, simetria. Terceira, transitividade. Mas que eu não vou explicar isso aqui agora, tá? Isso aqui é um papo para vocês entenderem de uma maneira mais ampla, estudando um pouco mais. E eu vou fazer algumas indicações aqui para vocês, para quem quiser estudar e entender muito mais sobre isso, tá? Primeira indicação, ok? Em que, inclusive, essas propriedades estão explicadas. Primeira indicação é você pegar a playlist aqui do canal Lunaba, que eu vou colocar, inclusive, aqui na descrição, a playlist sobre alfabetização. Nessa playlist tem vídeos meus e tem vídeos do Kelvis sobre alfabetização, certo? Inclusive, nós também é que fizemos o curso de alfabetização da Luna, né? Mas muitas das coisas estão aqui no canal gratuitamente. Pô, tô sem grana, não consigo comprar um livro, não consigo fazer um curso. Cara, assiste essa playlist completa. Aliás, estuda essa playlist completa.
porque aqui realmente tem muita coisa, tá? Segunda, literatura. Eu vou fazer aqui para vocês uma sugestão de literatura, tá? Claro que tem muita coisa para ler, mas tem um livro gratuito, organizado pelo professor Júlio de Rose, que se chama Comportamentos Simbólicos, Bases Conceituais e Empíricas. Eu vou colocar o link aqui embaixo também para vocês. Gratuito, é um livrão, né? É um bichão mesmo, mas ele vale muito a pena e é um livro muito, muito, muito robusto, muito bom. Ele não vai falar só de equivalência, né? Ele vai avançar muito mais, mas ele é um livro, digamos assim, que é uma base muito importante, que pode ser uma base muito grande, muito boa para vocês. E a terceira sugestão é fazer um curso de equivalência do professor Nassim Chamel Elias. Esse professor é professor da UFSCar, é um grande professor, assim, é um grande pesquisador, foi o meu supervisor do pós-doutoramento, é uma pessoa que eu tenho o maior carinho e a maior admiração pelo profissional que ele é, pelo pesquisador que ele é e pela pessoa que ele é, uma pessoa super gente boa. Ele é muito didático, então eu gosto muito dele. E ele aceitou fazer um curso para aluna de equivalência e discriminação. A discriminação é o fenômeno subjacente, né, digamos assim, para a gente conseguir chegar na equivalência. Ou seja, eu preciso aprender a discriminar as coisas no mundo para poder fazer essas relações que eu estou falando, né? Relações de reflexividade, relações de simetria e relações de transitividade. Então ele é um cara assim, sensacional e o curso dele eu inclusive vou fazer porque eu não posso perder uma discussão nesse nível aí, né? Então, é uma possibilidade muito legal para vocês, mesmo, de verdade, e eu acho que é uma baita oportunidade. Faz muito tempo que eu queria que a gente trouxesse alguém dessa magnitude para a gente fazer um curso desse, e vai ter ele agora, tá? Então, quem quiser, tá aí essas 3 possibilidades, 3 percursos. Tem para quem tá com possibilidade de comprar um curso, para quem quer fazer as coisas da faixa, ou quem quer realmente se dedicar mais à leitura, né? E aí, depois que ler esse livro do professor Júlio de Rose, que eu falei, aí vai cair nessa literatura, essa que eu mostrei aqui no começo, que é a literatura realmente das dissertações e teses de alfabetização de pessoas com autismo. Porque se você for direto lá ler, sem entender o que é equivalência, vai ser difícil de entender. Então, eu sugiro esse percurso, né? Esse percurso dá para você ficar assim bem fera nesse processo de alfabetização de pessoas com autismo, deficiência intelectual, transtornos, com dificuldade de aprendizagem, né? Acho que é um percurso legal, tá bom, gente? E qualquer outro assunto que vocês quiserem aí sobre autismo, análise de comportamento, pesquisa aqui no YouTube, né? Lucelmo, seletividade alimentar, Lucelmo, problema de comportamento, Lucelmo, sei lá, inclusão escolar, porque a gente já fez vídeo aqui da grande maioria das coisas, então acho que é uma possibilidade para vocês aproveitarem o manancial aí, tem mais de 500 vídeos aqui no canal, tá bom? Tchau, gente, pra vocês, grande abraço.